Meus queridos, que a paz seja com cada um de vocês. Vamos pensar juntos naquilo que nos é ensinado em Atos capítulo 2, versículo 44, que assim nos diz: Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa passagem do Novo Testamento nos revela como é que viviam os novos convertidos. A igreja cristã estava nascendo enquanto instituição. E esse texto nos revela algumas características que eram marcantes àquela comunidade. E é um texto muito agradável de se ler, é um texto muito poético, muito amoroso, é um texto muito marcante de nossa história como cristãos. Entretanto, nós olhamos para as verdades que Atos 2 nos fala, nos ensina acerca das características da igreja cristã do Novo Testamento, e nós olhamos de maneira apenas lírica e poética e nos esquecemos de entender que tudo aquilo que estava sendo vivenciado pela igreja era a ação do Espírito Santo de Deus no coração do povo. O povo estava recebendo a instrução da palavra de Deus, essa palavra estava sendo aplicada aos seus corações pela ministração do Espírito Santo e então algo era produzido. Uma das coisas que a Bíblia nos revela é justamente esse caráter comunitário da igreja. Em primeiro lugar, a igreja, diz o texto que nós lemos, cria. A igreja recebia a doutrina e não rejeitava a doutrina. A igreja recebia a doutrina e aguardava em seu coração com fé. Cria naquilo que era ensinado. Então o texto diz que essa igreja que cria tinha tudo em comum. E talvez uma leitura superficial desse versículo 44 queira nos dizer que eram apenas características comuns que havia em fé, em crença, mas não é isso que o texto está nos ensinando. O texto nos fala de comunhão. A raiz da palavra comum aqui é a mesma raiz da palavra comunhão. Essa igreja ela não estava unida apenas com uma mesma doutrina. Não estava unida apenas numa fé, numa crença. Mas eles de fato tinham tudo em comum. A sua vida comunitária ela era abrangente. Ela incluía todos os aspectos da vida. E isso deve ser instrutivo para mim e para você. Nós passamos muito tempo, temos passado muito tempo distante dos nossos irmãos, fisicamente falando, de nossas igrejas. E esse período de confinamento seguramente foi um período de aprendizado para mim e para você. Seguramente nós devemos ter meditado em como é bom estar com os irmãos. E não só ter tudo em comum no que diz respeito à nossa fé, mas também em nossa prática de vida. Então nós estamos prestes a sair desse período de confinamento e nós temos a oportunidade de crer naquilo que nos foi instruído e de colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou, de aproveitarmos todos os aspectos da comunhão dos santos, de estarmos em comunhão com os nossos irmãos. É uma grande tentação vivermos em igreja e não nos conhecermos, não partilharmos da realidade da nossa vida diária, cotidiana, inclusive com os nossos próprios defeitos. Temos um relacionamento superficial. Não é essa a vontade de Deus para nós. É lógico que esse texto de Atos 2 traz muitos outros aspectos. Eles chegavam a ter uma comunhão tão profunda que à medida em que as pessoas tinham necessidades, as outras vendiam as suas propriedades e os seus bens para partilhar de maneira que ninguém tivesse falta. Veja o nível de comunhão que esses irmãos tinham. Talvez nós olhemos para esses textos e pensemos que isso foi algo vivido apenas no contexto do Novo Testamento, mas não. Essa é a vontade de Deus para nós. Não me refiro a vender bens. Seguramente o Senhor pode fazer isso se Ele quiser nos dias de hoje. Tocar no coração daqueles que têm mais para desfazer dos seus bens para dar àqueles que têm menos. Isso não é pecado. Mas eu me refiro à comunhão, a ter uma vida comum, em comum, uma vida integral. Deus aplica essa palavra aos nossos corações. Que Ele nos ajude e nos encontre como filhos e filhas que não são estranhos uns aos outros, mas que nutrem amor, zelo e profunda comunhão, uma comunhão verdadeira. Deus aplica essa palavra ao teu coração e que Ele possa abençoar você.